de nada me glorio, a não ser na cruz de Cristo. Vejo outros pregados e para o mundo em Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que hoje nós ouvimos, tirado do capítulo 8º, o centro do Evangelho de São Marcos, termina dizendo que, se alguém quiser seguir a Jesus, precisa renunciar-se a si mesmo, renunciar suas coisas, sua vida, suas opiniões e seguir Jesus. Tomar a sua cruz para assim imitá-lo nesse seu mistério de morte e ressurreição. Tomar a cruz não é abraçar o sofrimento pelo sofrimento, não é gostar de sofrer, não é masoquismo, mas tomar a cruz significa entrar com Cristo na morte, para que morra em nós o homem velho e nasça em nós o homem novo, para que assim ressuscitados possamos perder nossa vida, gastar nossa vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Nós acompanhamos no rito do batismo, começado na porta da igreja, que todo batizado é em primeiro lugar marcado com o sinal da cruz, o sinal do Cristo Salvador. Sem a cruz, nós não podemos alcançar a vida eterna, não podemos alcançar a ressurreição. E a partir do momento que nós saímos do mundo profano e entramos pela porta que é Cristo no seio da igreja,
nós somos regenerados, nós renascemos pela água e pelo Espírito. E aqui, queridos irmãos e irmãs, começa um caminho, o caminho que a cada Eucaristia se repete, desde o mundo da onde viemos, para nos aproximar do Senhor no altar, nos aproximar da Eucaristia, nos aproximar da palavra e definitivamente nos aproximar do céu, porque a palavra é Jesus, Jesus que veio do céu. A Eucaristia é o corpo e o sangue do Senhor que veio do céu, mas que nos leva ao céu, que não nos deixa na terra, não nos deixa em nós, tira de nós, tira do mundo do pecado, da discórdia, do conflito, para nos levar ao céu. Veja, queridos irmãos e irmãs, quando nós entendemos que esse caminho não é uma encenação, que esse caminho não é apenas um desfile, mas que esse caminho é o caminho do mundo para o céu e do céu para transformar o mundo, nós entendemos que é preciso 4 coisas importantes. A primeira coisa, todos nós batizados não podemos viver de opiniões. Como dizia o Evangelho de São Marcos, alguns acham que Jesus é João Batista, outros acham que ele é Elias ou um dos profetas que ressuscitou. Vejam, aqui estão os católicos, os batizados do IBGE, católicos de nome, mas que não sabem quem é Jesus, não conhecem a doutrina da igreja, não sabem o que é a igreja, e às vezes ficam muito admirados com as coisas que acontecem na igreja, mas que quando vem a prova, quando vem a cruz, fogem, abandonam a fé, mudam de religião e dizem: agora sim encontrei Jesus. Ora, se a gente não é capaz de encontrar Jesus na Igreja Católica, que Jesus mesmo fundou, se a gente não encontra Jesus na palavra, na Eucaristia, no Santo Rosário, diante da Virgem Maria, nas obras de caridade, isso quer dizer que a Igreja Católica é um grande vazio e uma grande mentira. E nós sabemos que isso não é verdade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não sejamos católicos do IBGE, católicos de opinião, daqueles que acham que Jesus é este ou aquele. Em segundo lugar, nós temos os católicos, os batizados, que como Pedro, que antes diz que Jesus é o Messias, e Jesus o cumprimenta, o elogia: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aqui está, queridos irmãos e irmãs, o segundo modelo de católico, o segundo modelo de cristão, que como Pedro às vezes quer passar na frente de Deus, na frente de Jesus, e quer dar as coordenadas, quer dizer qual é o caminho para o céu, quer se colocar como um Deus que salva. E quantos bispos, papas, padres, leigos e leigas, às vezes se coloca diante de Jesus e não deixa Jesus agir, como Pedro, que é repreendido por Jesus, porque não quer que o Senhor sofra, não quer que o Senhor assume a sua missão, a sua cruz, e Jesus lhe diz: vai para longe de mim, Satanás, ou seja, vai para trás e deixa Deus fazer a sua obra. E continua: não pensas como Deus, mas sim como os homens. Ou seja, esse segundo grupo de católicos são aqueles que pensam segundo os homens e não segundo Deus. São as pessoas que fazem marketing, propaganda, são aqueles que fazem da igreja uma grande instituição ou uma grande empresa humana, e acham que a igreja vai se salvar porque a igreja está bem construída, que a igreja
e está bem ordenada. Não, a igreja não se salva porque é uma instituição, uma ONG, uma empresa. A igreja só se salva quando entra no mistério de Cristo, quando entra no mistério da Eucaristia, da cruz e da ressurreição. A igreja não se salva pelo dinheiro. Muitos dizem, nós precisamos nos precaver, precisamos ter bens, precisamos ter imóveis, precisamos ter dinheiro nas contas, aplicação. E esse tipo de católico que coloca sua confiança nas coisas humanas, que passam, que não salvam. O terceiro tipo de católico é aquele que, como Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o ungido, tu és o Mestre. E eu me coloco como discípulo a te seguir, a te ouvir, a fazer tua vontade, a imitar-te. Entendendo que isso vem do céu, não são as coisas dos homens, não são as opiniões, mas é o verdadeiro discípulo que descobre que Jesus é Deus. Jesus é concreto, é real, salva, santifica. Quando vou diante do sacrário, não vejo uma caixa de metal vazia, mas vejo Jesus. E veja, queridos irmãos e irmãs, às vezes as situações nos ensinam muito. Me lembro que no atentado contra as Torres Gêmeas, quando a polícia procurava sobreviventes, um dos cães parou na frente de um sacrário e latia, reconhecendo que havia alguém vivo no sacrário. Se lembram também de tantos outros milagres, por exemplo, em Aparecida, quando a mula não entra na igreja, quando a mula se ajoelha, reconhecendo esse espaço sagrado. Ou tantos outros milagres que nós podemos passar a noite contando. Me lembro de um deles, para dizer de mais um milagre, daquela senhora que vai à igreja, toma a Eucaristia, para fazer depois um trabalho, ou seja, usar da Eucaristia para fazer uma simpatia. E depois, se arrependendo, vai num canto do curral e enterra a Eucaristia debaixo das palhas. E quando o marido mais tarde vem com as mulas, vem com os animais não querem entrar. Então ele força para que os animais entrem, e os animais entram e se recolhem naquele canto, diante daquele canto, como se vissem algo, como se presenciassem uma presença. O seu dono não entende. A mulher sim. Ali estava a Eucaristia. Depois de muitos anos, atormentada por essa ação, ela conta isso a um padre, e o padre diz, onde você colocou a Eucaristia? Então ela mostra, e quando chegam, tiram a palha, para o espanto deles, a Eucaristia está intacta, depois de muitos anos, se conserva, não apodrece. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus é vivo, concreto, é o Messias. E aqui nós olhamos para um cristão que não é aquele das opiniões, não é aquele que faz as coisas humanas, que se comporta como Satanás, que rejeita Deus para viver de outras coisas, para viver de si mesmo. Mas aqui nós nos encontramos com um cristão maduro, com um cristão que reconhece Deus. E é esse cristão que reconhece Deus que nos leva ao quarto passo, a caridade. Temos fé, precisamos ter obra. Muita gente que diz Senhor, Senhor, depois o abandona. Ou seja, aqui está, queridos irmãos e irmãs, a chave de ter encontrado Cristo. Nos comportamos como Ele e não como o demônio. Nos comportamos como Ele e não como aqueles que criam divisão, que criam conflitos. O verdadeiro cristão que encontra Deus é caridade. O verdadeiro cristão que encontra Deus é cristão, é santo, é diferença no mundo,
e faz caridade. Abraça os irmãos, acolhe os irmãos, não olha com desprezo, visita os doentes, visita os presos, ajuda os que são pobres. Ou seja, exerce aqui um apostolado na sociedade. Sim, queridos irmãos e irmãs, passemos então dessa condição de cristãos do IBGE, de nome, cristãos duvidosos, para essa condição de cristãos autênticos, de cristãos santos que fazem a caridade. Todos os ritos do batismo servem para nos dizer que nós precisamos ser sal, e por isso nós vamos colocar na boca do Daniel Jesus um pouquinho de sal, para lembrar o que ele deve ser, Cristo na terra. Depois vamos entregar a luz para ensinar ao Daniel Jesus que ele deve iluminar, que não são as trevas que devem vencer, mas é Cristo luz, Cristo, a luz do mundo, que deve vencer. E por fim, queridos irmãos e irmãs, pelo batismo, nós vamos receber essa criança que seus pais e padrinhos trazem. É uma criança, é uma criatura, fruto do amor de vocês, e que a igreja, através do batismo, vai devolver um santo, para mostrar que nós devemos ser santos como Deus é santo. E que diferença faz no mundo um verdadeiro cristão? Que diferença faz no mundo uma Madre Teresa de Calcutá, um João Paulo II, um Padre Pio? E oxalá, queridos irmãos e irmãs, que nós nos convençamos que eles que fizeram o seu papel nos primeiros séculos, depois na Idade Média, e que já morreram e estão junto de Deus, possam dizer para nós, suscitar em nós uma grande verdade. Agora é a nossa vez, agora é a minha e a sua vez de ser santo e de fazer caridade. O mundo tem sede de santos, o mundo não tem sede, o mundo não precisa de reformadores, o mundo não precisa de gente medíocre, o mundo precisa de santos. Portanto, gostaria então de